Sabe aqueles jornalistas mais fervorosos da Globo que desceram a lenha no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Constantino? Diversos foram, já estão se curvando a esta situação de Trump. Vê Guga Chakra, aquele jornalista, correspondente internacional nos Estados Unidos da Globo, praticamente dá um salvo-conduto a esses jornalistas, é porque, meus amigos, eles já estão sentindo que o negócio vai ficar muito mais intenso a partir de agora. E por que a gente está falando isso? Por que a gente coloca essa possibilidade? Porque essa lei Magnitsky pode atingir vários, não é só os ministros, não. Basta o presidente dos Estados Unidos ver situações que estão acontecendo aqui no país. Quem está dando todo o suporte para que isso aconteça? Vou mostrar tudo aqui para vocês. O Guga Chakra, ali, ó, com um desespero enorme. E eles não têm saída, não têm o que fazer. Vou mostrar tudo aqui. Peço para todo mundo compartilhando esse vídeo, compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, que é de graça, ajuda muito aqui. E se inscrevam aqui no canal. Hoje pela manhã, olha, sinceramente repercutindo em todo o Brasil, é isso que está rolando. Secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, tal, olha o que o Guga Chakra já comenta aqui, eles realmente estão desesperados. Vamos aqui colocar o capacete do professor Xavier para analisar isso aqui que o Guga Chakra fala. Também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Eu vivi para ver Guga Chakra defender o Paulo Figueiredo, o Constantino e até o Alan dos Santos. Eu vivi para ver isso. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco.
Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também. Vocês viram a situação? Então, quando o ministro foi lá e bloqueou várias contas, tal, inclusive dessas pessoas, grandes pessoas, agora o troco está vindo para ele, né? E o Guga Chakra, eu jamais esperava tão rápido assim a opinião de um jornalista importante da Globo, né? Ficar ao lado desses grandes e bravos brasileiros que lá estão nos Estados Unidos. Já praticamente aqui jogando a toalha. Né? E falou assim, ó, é inadmissível essas pessoas não terem o direito a ter opiniões. Que foi basicamente isso que aconteceu. A Globo começa a mudar toda a sua direção. Toda a sua direção. Ainda o Alan Santos ainda colocou aqui, ó. Já enfiou esse tweet de 2021 naquele lugar, Guga Chakra, que ele falava, olha o que ele falava em 2021, se a pessoa ficar mais de 6 meses nos Estados Unidos com visto de turista e negócio, ela passa a estar em situação ilegal. Há quanto tempo o Alan dos Santos chegou ao país? Qual visto? Lembro que ele era entusiasta de Trump, que defendia deportar alguns nessas condições. O Guga Chakra no passado zombou muito, absolutamente, né, da situação, por exemplo, do Alan dos Santos, que nessa época, 2021, estava sem a família, sozinho, né, perdeu absolutamente tudo, a gente sabe qual foi as situações, e agora esse jogo começa a se inverter a tal ponto que lá dentro da Suprema Corte o clima deve estar super complicado. O Gonê foi detonado no Supremo após aí decisões que ele acabou tomando. Olha o que os jornais estão colocando. Parte dos ministros expõe incômodo e divergências no tribunal sobre a atuação do Procurador-Geral da República ao questionar testemunhas. Ministros do STF criticaram nos bastidores o desempenho de Paulo Gonê durante o desempenho do ex-chefe do Exército Marco Antônio Freire, que chegou a levar uma bronca ao ser questionado pelo ministro Moraes. Embora não seja unânime na corte, a avaliação de parte dos magistrados foi que Gonê não conseguiu se contrapor à versão considerada mais amena do golpismo apresentado por Freire Gomes. Ou seja, os caras já estão rifando até o Gonê, até o Paulo Gonê, porque vamos dizer que ele também é um dos personagens que pode acabar entrando nessa lei Magnitsky. A Folha expôs toda a situação. Porque o que os ministros queriam? Que ele tivesse sido mais enérgico, que ele tivesse sido mais punitivo ao general Freire Gomes. Como ele não foi, os caras ficaram assim, pô, faz isso não, Gonê, estamos sozinhos aqui, sem você aqui, como que a gente dá respaldo a isso tudo? O Gonê já deve estar sentindo que a coisa não pode ficar boa, você imagina. Um cara que tem um cargo tão grande, tem tantos benefícios, né, que o cargo dá, e de repente não poder estar acessando uma simples conta no banco, eles estão preocupados sim, tá? Estão preocupados. Quando vem pessoas de peso, que o Guga Chakra tem muito peso na Globo, e expõe toda essa situação, eles começam a pensar, falam assim, opa, peraí, na onde a gente se meteu? Isso aí tá transparente aqui, ó, tá todo mundo vendo, todo mundo observando. O Guga Chakra, jamais nós esperávamos uma reação tão rápida de jornalistas tido como bambambam da Globo. Porque, meus amigos, eu falei aqui alguns meses atrás, vocês imaginam se essa lei Magnitsky chega até os irmãos Marinhos, os donos da Globo, com esse jornalismo que até então eles estão praticando aí, totalmente contrário à opinião, à liberdade de expressão, incentivando punições, barbarizando, porque eles utilizam essas palavras para poder condenar e
e dobrar a aposta contra os brasileiros. Se a Globo tivesse fazendo não estou falando aqui para a Globo falar e fazer o que a gente quer, não. Um jornalismo correto, sério, íntegro. O Brasil não estaria nessa situação. Daniela Lima não foi contratada à toa. Essa Eliane Cantanhede aí dá até vergonha. Coloquei no vídeo passado. Eles estão percebendo. Você imagina quantas propriedades os irmãos Marinhos não têm nos Estados Unidos. Quantos negócios. Quantos dólares eles não têm em contas americanas. Já pensou tudo isso sendo bloqueado? Eles não gostam de viver muito aqui no Brasil não, meus amigos. Adora estar aqui, tá lá, ter toda, né, liberdade possível para estar em todos os cantos do planeta. E você patrocinando tudo isso, obviamente, né? Porque vocês sabem como funciona a coisa, né? Imagina que delícia ter um poder inalcançável, todo o dinheiro do mundo à sua disposição e chicote no povo. Chicote no povo que paga todo o luxo deles há décadas. A coisa está mudando aí, ó. Eu acho que eles devem estar tensos também. Com toda certeza. Os caras estão falando até nas esposas dos ministros. Lei Magnitsky. Tirem suas próprias conclusões. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Clicou, já está fazendo parte. Globo desesperada, Gonê já sendo rifado. Tudo isso acontecendo. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.